que vai estar disponível, tá? No nosso grupo do Facebook, beleza? Primeiro aviso, se você está vendo a gravação e passou a data, esquece o que eu estou falando, tá? Na quarta-feira agora, galera, nós vamos ter o nosso encontro mensal, certo? Toda primeira quarta-feira do mês a gente tem nosso encontro, onde não tem tema. Esse encontro, basicamente, é para você tirar suas dúvidas comigo sobre as suas dificuldades aí na nossa formação, na sua prática clínica, tá? Então, você abre o seu microfone e você tira suas dúvidas aí diretamente comigo. Então, é isso que a gente faz toda primeira quarta-feira do mês, às 19 horas, tá? Então, quarta-feira agora a gente vai ter. Quarta-feira vai ser 4, 5, vai ser dia 6 de março. Então, se você está vendo a gravação depois do dia 6 de março, já passou, tá bom? Ah, perfeito. Esse foi o primeiro aviso. Segundo aviso, galera, eu já falei semana passada para vocês numa aula extraordinária que eu fiz, uma aula extra, né? Do nada eu fiz na sexta-feira pela manhã, falando que o nosso foco agora na formação vai ser atendimento terapêutico, casos, análise de casos, enfim, vai ser atender outras pessoas, a profissão da terapia, certo? Porque a gente estava com esse gap de pessoas que estavam entrando na formação querendo se destravar, sendo que uma formação é feita para se formar, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida, Alice, qual técnica eu aplico para me destravar de tal coisa? É lá no grupo de destrave mental. A gente não vai mais tratar desse assunto na formação, beleza? A formação a gente vai dedicar a questões de se formar como profissional qualificado e habilitado para atender as pessoas, beleza? Então, obviamente, é óbvio, tá, galera, que a linha terapêutica que a gente atua no grupo de destrave mental é a nossa, então é tudo que você tem na formação já, tá? Então, todas as técnicas que tem na formação é o que é aplicado no grupo de destrave mental. A questão é que, presta atenção que isso é muito importante, a questão é que, quando eu vou falar de uma técnica para ensinar você a atender uma pessoa, tem que ter uma linguagem, certo? Quando eu vou atender a pessoa, eu não preciso ficar explicando muita coisa, eu vou aplicar a técnica. Então, essa é a grande diferença do grupo de destrave mental para a formação. Na formação, eu te explico A mais B, funcionamento do cérebro, para você atender alguém com essas ferramentas. No grupo de destrave mental, eu não fico explicando. Eu vou lá e aplico essas técnicas nos participantes do grupo de destrave, certo? Só que quais técnicas são essas? As que estão na formação, porque essa aqui é a nossa linha de terapia. Então, não espere que você vai encontrar outra técnica diferente no grupo de destrave, porque a nossa base terapêutica é a terapia de alta performance que você já está na formação, certo? A questão é que a linguagem que a gente atua é diferente. Então, na formação, a nossa linguagem é sempre de profissão terapeuta, tá bom? Se tornar um terapeuta. Perfeito, galera. O nosso tema de hoje, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. O tema de hoje eu vou compartilhar junto com a gravação no grupo do Facebook, tá? Então, se você quiser não anotar, não tem problema. Esse conteúdo aqui, as perguntas, eu vou... Quando eu postar a gravação, eu vou estar postando junto, tá? Foi. Então, nosso tema de hoje é sobre perguntas. Vamos contextualizar aqui para daí eu começar a jogar vários exemplos de perguntas para vocês. Qual que é um grande erro na nossa comunicação hoje, galera? Seja com filho, seja com pai, com mãe, com pessoas à nossa volta. A gente sempre utiliza afirmações e a gente nunca utiliza perguntas. E quando utiliza perguntas, a gente utiliza de forma errada. Um exemplo. Ó, muitos aqui acreditam que é pai ou mãe, né? Seu filho chega da escola e fala que a escola não foi legal. Não foi bom hoje a escola. Não gostei da escola hoje, da creche. Aí o que você vai perguntar? O que geralmente perguntam? Filho, mas por que você não gostou? A mãe, com curiosidade, para querer saber o motivo, ela pergunta: por que você não gostou? Tá tudo bem fazer essa pergunta, galera. Só que a gente tem que ser inteligente ao utilizar essa pergunta. Isso, por que é meio perigoso? Quando a gente utiliza a palavra por quê, isso eu não vou colocar aqui no Docs, tá? Se quiser, anota. Quando a gente utiliza a palavra por quê, ela é um potencializador de emoção. O porquê, ele potencializa emoções. Sejam elas boas ou ruins. Então, se a pessoa fala, eu não estou bem, e você pergunta por que você não está bem, ela vai ter que olhar para o interior dela, achar motivos e razões para justificar aquela emoção de não estar bem. Então você está fazendo o quê? É como se estivesse aprofundando na dor dela.
Você pergunta, por que você não tá bem? Ela vai ter que encontrar motivos e razões para justificar aquilo. Só que pro lado bom também acontece. Nossa, hoje eu tô muito bem. Por que que você tá muito bem? Ela vai ter que encontrar motivos e razões para dizer o porquê que tá muito bem. Então, o porquê não quer dizer que ele não pode ser utilizado, ele pode. Só que tem que ser utilizado com inteligência. E a maioria das pessoas não utiliza dessa forma, utiliza de forma corriqueira. Aí o filho chega e fala: não gostei da creche, não gostei da escola. Por que que você não gostou da escola? Aí aprofunda e fica só nisso. Ou às vezes a mãe até continua perguntando: por que que fulaninho, por que que a professora fez isso com você? Por que que fulaninho falou tal coisa para você? Ou seja, só aprofundando na coisa negativa, no ruim. E ele o tempo inteiro tem que ficar achando motivos e razões para continuar cavocando aquilo. Então, entendo, não é que não é para usar, porque às vezes a gente tem que encontrar o motivo. Pô, tem que saber o porquê que ele não gostou da escola. Tá, beleza, você tem que saber, legal. Só que depois disso você tem que utilizar outras perguntas para focar em coisas boas e não em coisa ruim. Te dar um exemplo. Se a criancinha chega falando por que eu não gostei da escola hoje, você pode utilizar outras variações de pergunta. Porque ele já não gostou da escola, beleza. Só que você pode utilizar o quê? Filho, por que que você não gostou da escola? Ela vai falar, porque a professora explicou tal coisa para mim que eu não gostei. Ou ela me chamou a atenção. Geralmente, ou vai acabar por aí a conversa, ou vai continuar nos porquê. O que que você pode começar a fazer nessa situação? Você vai utilizar palavras como o que, qual, onde e como. Essas são as outras variáveis. O que, qual, onde e como. Então você vai falar assim: entendi, filho, a professora te chamou a atenção. Mas o que que você pode fazer diferente para que ela não te chame a atenção? Percebe que eu estou gerando uma reflexão nele? Filho, de quantas formas diferentes você pode se sentir no lugar e não ficar focando só no problema, no lugar disso. Quando acontecer isso de novo, filho, olha ponte ao futuro, aquela técnica que a gente ensina. Quando acontecer isso de novo futuramente, como que você vai reagir para ficar bem? O que que você pode pensar para ficar bem? Percebe? Eu estou dando outras opções para ele. E essa é uma forma inteligente de trabalhar com a comunicação. Porque você está mudando, olha só, galera, você está mudando o estado emocional da pessoa só com perguntas. Pessoas que estudam, se você quiser uma dica para ficar um terapeuta bom, pessoas que estudam como fazer perguntas, se pesquisar tudo na internet sobre livro, o que for, de como fazer perguntas, você vai se tornar um terapeuta acima da média, mesmo que não tenha terminado a formação ainda. Porque tem uma aula na formação, quem não chegou ainda não vai saber do que eu tô falando. Que funciona assim, galera. Eu já falei que pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Acho que lá no primeiro módulo da formação tem essa aula, que é a lógica da ressignificação. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Todas as terapias atuam nesta lógica. Ou seja, vou citar outras terapias aqui. A terapia de alta performance, com as técnicas a gente atua no pensamento, mudou a forma de pensar, o ponto de vista, vai mudar o sentimento da pessoa e vai mudar o comportamento dela. A psicanálise, na hora que a pessoa está conversando, é a mesma coisa, vai procurar nessa abordagem mudar o pensamento, que muda o sentimento e muda o comportamento. Quando a pessoa faz, inclusive, uma imposição de mãos do reiki, ou dessas terapias energéticas, qual que é a intenção? Mudar pensamento, que muda sentimento e muda comportamento. Essa é a essência de qualquer processo de destrave e ressignificação de qualquer linha terapêutica. Seja terapia cognitivo-comportamental, seja psicanálise, seja o que for. Seja qual linha venha na sua cabeça agora, é essa lógica. O nosso cérebro, ele muda, os nossos comportamentos, eles mudam a partir do momento que pensamento e sentimento mudam. Qual que é uma das formas de começar a mudar pensamento, galera? Por meio de perguntas. Então, se você tem uma capacidade enorme de fazer perguntas eficientes, você consegue fazer uma terapia só fazendo perguntas. Sem precisar ficar aplicando técnica. Obviamente que não é isso que eu recomendo na nossa formação, porque nós temos todo um protocolo para você seguir,
Porque essa parte de fazer perguntas é chatinha, é difícil, é uma coisa que você vai aprender com o tempo, mas sim, você consegue fazer uma terapia só fazendo perguntas. Para a pessoa chegar a novas conclusões, reflexões que vão mudar o pensamento que antes ela tinha, que muda sentimento e muda comportamento. Teve uma mulher que eu atendi, e claro, é uma exceção, né? Uma exceção, só que ela estava muito engajada, e não levem isso ao pé da letra como regra. Era uma senhorinha. Eu atendi ela presencial, foi em 2020. 2020. Porque antes de começar a pandemia, ela tinha. Ela era viúva, e ela terminou com o velhinho dela, com o atual marido dela, e daí, de repente, ela pegou e saiu, acho que tinha ido na casa da filha dela. Quando ela voltou, o velhinho tava com outra na casa. Tava traindo ela. Daí, aí ela se sentiu mal e tudo mais, e era por isso que ela estava procurando ali a terapia comigo de forma presencial. A filha dela trouxe. Porque dela entrou em depressão, ansiedade e tudo mais. E o que, que eu fiz? Olha que interessante, galera. Primeira sessão eu só calibrei. Eu falei, eu vou fazer uma coisa diferente com ela. Eu não vou chegar aplicando técnicas e tudo mais. Eu só calibrei ela. Ou seja, eu percebia exatamente como que ela se sentia quando falava dele. E olhava, lembra da aula de calibração e acuidade sensorial, né? Você olha como que tá a pupila, como que tá o rosto dela, como que tá toda a parte fisiológica dela quando toca no assunto. E a primeira sessão foi só conversa, a gente ficou conversando e batendo papo, batendo papo, e eu calibrando ela, fazendo várias perguntas, mudava de assunto para ver se o estado emocional mudava, voltava no mesmo assunto para ver se mudava o estado, se voltava aquele estado emocional de novo, de raiva do marido e tudo mais. Aí olha que interessante, na segunda sessão, eu comecei a fazer várias perguntas para ela. E teve uma pergunta que eu percebi, foi essa pergunta que virou uma chavinha. Só que, claro, tem toda a construção da conversa que eu tive com ela. Mas olha só o que eu perguntei para ela, galera. Eu falei assim, fulana, tem alguma pessoa, assim, e eu vou explicar bem devagar para vocês agora. Presta atenção, galera. Isso aqui é comunicação, tá? Antes de eu explicar o que eu fiz com ela, pega uma, vou fazer um exemplo aqui com vocês real agora, tá? Se eu pedir para vocês agora imaginar o filho de vocês. Assim, ó, para de olhar aqui para a tela e fala, imagina o teu filho. Imagina o teu marido. Eu tenho quase certeza que o seu olhar ele vai para algum lugar, certo? Quando você imaginar, pô, eu olhei para cá, ó, para cá. Falei, imagina o teu filho. Imaginei, Denis. É como se o filho dela tivesse aqui. Você entende? Porque o olhar dela foi para cá. Então ela teve que ir para cá buscar essa informação no cérebro. Deu para entender? Se eu perguntar onde que tá tal pessoa ou como que foi tal situação na sua vida ruim, ela olha para cá. Ou seja, no campo de visão dela, imaginemos que a gente pudesse construir em 3D alguma coisa. No campo de visão dela, tá aqui aquele problema ou aquela situação que você pediu para ela imaginar. Estão comigo até aqui? Isso eu calibrei dela. Toda vez que eu falava do marido, ela ficava falando, só que ela não estava olhando necessariamente para mim. Ela estava olhando para o marido aqui. É isso que a gente faz no dia a dia. Só que a gente não para pensar sobre as nossas ações. Mas ela estava olhando para cá. Quando ela falava do marido, vez ou outra ela olhava para cá, olhava para cá. Porque é como se o marido dela estivesse aqui. Deu para entender? Aí o que que eu fiz? Eu percebi esse padrão na comunicação dela. O que que eu fiz? Eu perguntei assim para ela, fulana, existe alguma pessoa que você não sente nada? Você não sente nada. É uma pessoa neutra, uma pessoa que, pô, não faz diferença nenhuma para você. Ah, Alisson, tem. A mulher que me ajuda nos exercícios lá na minha casa. Ela vai na minha casa, era uma personal que ia na casa dela fazer exercício com ela. Eu não sinto nada, uma pessoa comum. E ela olhou para cá. Ou seja, e você percebam isso na comunicação de vocês, tá, galera? Tudo isso é calibração e acuidade sensorial. A pessoa neutra não ia estar no mesmo campo de visão que a pessoa da raiva dela. Não ia. Por quê? Porque não é a mesma pessoa, porque não é as mesmas emoções. Então ela traz a visão dela para cá. E ela contava para mim olhando para cá. Deu para entender até aqui? Isso todo mundo faz, galera. Isso a gente faz com gestos, a gente faz com o olhar, olhando para cima, para baixo, para os lados. E a gente fica buscando essas informações.
e ela falou que estava aqui. Aí eu falei o que para ela? Que foi essa pergunta que mudou toda a parte fisiológica dela. Que ela, olha só, é uma pergunta que ela não tinha parado para analisar ainda. Ela não tinha parado para refletir sobre este ponto de vista. E refletir sobre pontos de vista diferentes é a tal da ressignificação que todos procuram, certo? Para tirar a crença limitante, o que for, se chama olhar o mesmo fato com outro ponto de vista. O que eu perguntei para ela? Eu falei assim, fulana, como seria, e olha a minha mão, galera, que eu fiz bem assim para ela, tava presencial. Como seria se você, a partir de agora, imaginasse essa sua personal, essa sua personal, no lugar do seu marido? Ou imaginasse o seu marido como se fosse essa personal? Aí ela parou, parece que bugou, e ela falou, nossa, nunca tinha parado para pensar dessa forma. Ou seja, eu peguei uma representação interna neutra e falei, como seria se você imaginasse o seu marido como se fosse uma pessoa qualquer, como essa? Ela falou, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Aí eu continuei tocando no assunto do marido e não trouxe mais uma resposta fisiológica. Ou seja, aconteceu a ressignificação. Deu para entender a lógica? Isso não é fácil. É chato fazer isso, é difícil, tá? Tanto é que eu tô te falando uma exceção. Na regra, não é isso que acontece no consultório, tá? Só que ela estava muito engajada. Quanto mais engajada a pessoa tá, mais ela se entrega nas reflexões, mais ela se entrega nas perguntas. Não sei se alguém, quantos aqui que já estão atendendo na prática clínica, mas quanto mais engajada a pessoa tá, galera, mais as técnicas entram. Você pega uma pessoa ali que está muito engajada, eu recebo depoimentos de terapeutas que falam assim, aqui da formação. Eles, mas eu estou na terceira sessão e a pessoa diz que já está resolvendo o problema. Nem precisei fazer outras técnicas. Por quê? Porque um altíssimo nível de engajamento. Ela está disposta a tomar decisões lá fora, ela está disposta a fazer o que tem que ser feito. Lembra daquela aula, galera, da teoria dos fatores comuns? Lembra da teoria dos fatores comuns? 40% do resultado depende da pessoa. Então, se ela está num nível altíssimo de engajamento, esse 40% está sendo feito em decisões lá fora, em reflexões, em ações do dia a dia. Então, o resultado ele vai ser mais rápido. Então, esse tipo de pessoa, como ela que eu atendi, quando a gente trabalha com perguntas, vai caindo várias fichas nela. E por que ela nunca tinha se feito essa pergunta, hein? Porque quando a gente está no problema, é mais difícil resolver o problema. É por isso que muitos estão aqui na formação procurando respostas para a própria vida, porque se você está sozinho, procurando respostas sozinho, sem ação externa, é como se você estivesse dentro de uma garrafa tentando ler o rótulo da garrafa. Você não vai conseguir. É por isso que é uma incongruência, galera, vocês tentarem resolver problemas da vida de vocês sozinhos. É o último grau da burrice esse. E é o que eu mais vejo pessoas do desenvolvimento pessoal tentando fazer. O mais alto grau da burrice é tentar resolver o problema sozinho. Você não faz uma faculdade de engenharia para fazer o projeto da tua casa. Você não vai fazer uma faculdade de engenharia. Você contrata um engenheiro. Toda e qualquer profissão você contrata pessoas. Você não vai aprender a construir a casa, se tornar um pedreiro, para você construir a casa. Você vai contratar o pedreiro. Agora, para lidar com as suas emoções, lidar com a sua mente, você fala: não, é eu que vou resolver esse meu negócio aqui, eu vou me entender. A pessoa não contrata terapeuta, não vai no psicoterapeuta, não vai em profissional nenhum. Vai demorar para resolver o problema. A pessoa escolhe fazer uma formação, que é para se formar e não para se atender. Ela escolhe fazer uma formação, sendo que ela tem que contratar um profissional. Ou seja, quando a gente está. Por isso que essa senhora não chegou nessa conclusão, porque todo mundo aqui, tá? Todo mundo. Quando a gente está no problema, a gente vai demorar mais para chegar na resolução se não tiver alguém de fora nos ajudando. Então, por que hoje em dia é só vocês acompanhar qualquer player do mercado de vocês, tá? Qualquer pessoa que vocês admirem na internet. Todos contratam mentorias, todos contratam consultorias de outras empresas. Por quê? Porque se ele está passando por uma dificuldade, se ele for tentar encontrar a solução, vai demorar mais. Porque ele está no problema, ele está vivendo toda aquela desgraça ali, aquela situação operacional. Ele contrata uma mentoria, alguém de fora, para olhar a situação e falar: opa, vai por aqui, por aqui, por aqui. É por isso que todos vocês aqui deveriam fazer o quê? Quando estiverem com questões emocionais, procurar um outro profissional. Procurar o grupo de destrave mental, por exemplo. Por quê? Porque
É desta forma que você vai sair do problema e não você tentando encontrar as soluções estando dentro da situação. Entende? Porque, entendam, vocês fazem parte emocionalmente daquela situação. E se descolar emocionalmente daquele é muito difícil. Então imagina lá, você tá brigando com o teu marido, tá uma desgraça no relacionamento. Aí você quer, de forma totalmente neutra, olhar o seu próprio relacionamento, se amanhã o seu marido volta bêbado e você de novo briga com ele, se estressa, você de novo tem um pico de cortisol, adrenalina, que tira toda a tua racionalidade, porque em momentos de estresse tira a racionalidade. Não tomem decisões em momentos de estresse. Você está toda estressada com o marido, toda estressada com o trabalho, e você mesma quer tomar decisões sobre esse problema? Não tem como. É interessante ter uma pessoa de fora que não vai ter todas essas emoções incluídas e vai fazer o quê? Vai te dar outros pontos de vista de toda essa situação aqui. É isso que a gente faz na terapia. É isso que vocês fazem com outras pessoas. As outras pessoas estão imersas nos problemas delas, chega você que não tem a ver com o problema e consegue trazer reflexões e alucinações novas para ela, certo? E aqui está a explicação, galera, do porquê não é recomendado muitas vezes atender parente. Porque parente, você está no meio da desgraça. Você está semanalmente com aquela pessoa. Você está imerso naquelas situações. Com um tio, com uma tia, com um pai, com uma mãe. Você está vivendo aquela situação. Então é óbvio. Não estou falando que não tem o que você fazer. Tem. Você pode ser o exemplo. Você pode cuidar da própria vida. Você pode emagrecer. Você pode comer direito, dormir direito. Você está moldando você. E isso vai influenciar o teu ambiente. Pessoas à sua volta vão se inspirar em você, vão perceber que você está mudando. Só que é diferente de você chegar no teu tio, no teu pai, na tua mãe e falar, viu, tua sessão está agendada para amanhã. Aí senta aqui na frente, lá na mesa da sala do jantar de vocês, onde tem toda aquela desgraça de cachorro correndo, do filho menor lá enchendo o saco. Não, agora eu vou te atender. Percebe que não tem neutralidade, galera? Percebe que a pessoa, às vezes, ela não vai se abrir? Então, tudo isso é importante no processo de mudança, tá? E foi essa pergunta que eu fiz para essa mulher, e mudou todo o estado emocional dela. Inclusive, a gente só fez mais uma sessão e a gente liberou ela, porque ela não estava mais tendo insônia e os níveis de ansiedade alterados que ela estava tendo normalmente, tá? Se você parar para analisar um pouquinho, o que eu utilizei nessa pergunta? Eu utilizei a pergunta para ela refletir, mas eu fiz assim com a minha mão. Lembra? O que é isso, galera? Qual técnica da formação que é essa? É um switch. Lembra que o switch é uma troca de imagens mentais rápida? Pois é, eu fiz isso de forma implícita. Eu falei, fulana, como seria se você imaginasse o seu marido sendo uma pessoa qualquer? Já parou para pensar dessa forma? Percebe que eu estou fazendo um switch com a minha mão? Claro que é o conjunto de tudo isso que fez chegar ao resultado. Mas eu estou utilizando aquele conceito lá, onde eu guiei a imagem mental dela daqui para cá. O switch é você pegar duas imagens, por exemplo, a imagem do chocolate e colocar uma barata atrás. Chocolate e uma barata atrás. Entende? Um chocolate e uma barata saindo de dentro do pacotinho de chocolate. Eu estou associando essa imagem e fazendo ela com velocidade ficar na cabeça dela, que, opa, é nojento o chocolate. Estou criando uma repulsa ao chocolate. Entendeu? Então eu fiz isso com essas imagens na cabeça dela, tá? Só de forma conversacional. Perfeito. Agora vamos refletir algumas perguntas aqui que podem ajudar vocês na prática clínica. O primeiro tipo de pergunta, galera, que é interessante, é pergunta de opções. Para gerar opções na cabeça da pessoa, tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Então entenda, isso aqui não é uma sessão que você vai fazer com ela. É no meio das técnicas, das estratégias que você vai jogar isso para ela. Então não tem um momento da sessão que você fala, nossa, agora é só pergunta. Não, é de acordo com a conversa, é de acordo com a condução da sessão que você vai começar a trazer essas perguntas aqui, tá? Então, a primeira é, por exemplo, se houvesse... Calma aí. Estão vendo a tela aí? Então, né?
Agora compartilhou. Se houvesse ou outro modo de ver a situação, que modo seria? Quando a pessoa traz um problema para você, geralmente os terapeutas fazem o quê? Eles falam afirmações. Ah, perfeito, fulano, entendi o problema. Quando a gente devolve a pergunta para a pessoa, ela vai ter que pensar. E anotem isso sobre as perguntas, galera. O nosso cérebro ele sempre vai responder as perguntas. O nosso cérebro tem um probleminha, que ele sempre vai responder as perguntas. Só que qual que é o grande X nosso? Que a gente faz perguntas erradas pra gente mesmo. Então, entendo a seguinte premissa: o cérebro vai responder as perguntas. Vai responder as perguntas, tá? Só que você tem que colocar pergunta inteligente, então, pra ele, sabendo que ele vai responder as perguntas. O que algumas pessoas se perguntam? Tenho certeza que alguém já se perguntou isso aqui. Essa semana, inclusive. Nossa, por que minha vida tá travada? Por que eu tô na desgraça? Por que eu estou ansioso? Meu Deus, por que esse tipo de coisa só acontece comigo? Tenho certeza que alguém já perguntou esse tipo de coisa pra si mesmo. O que acontece quando você pergunta isso? Teu cérebro vai responder. Não tem, ele vai responder. Ou seja, você precisa começar a mudar as perguntas que você faz pra você mesmo. Só que olha que interessante. Quando você faz perguntas inteligentes, como essa que eu te mostrei aqui, uma delas, não vai vir uma resposta pronta. Vão vir reflexões. Quando você pergunta por que eu tô na desgraça, você vai conseguir elencar 10 porquê. Porque tem zóio gordo, porque o meu marido não tá trabalhando, porque só eu que cuido da casa. Vai vir um monte de resposta para justificar aquele problema. Agora, quando é pro lado bom, sempre quando é para as coisas boas da vida, sempre tem dor, né? Sempre é difícil. Por isso que poucas pessoas são ricas e prósperas, porque dói ser próspero. Quando é pro lado bom e você se pergunta algo, não vai vir uma resposta pronta. Vão vir reflexões, opções na cabeça da pessoa, na sua cabeça. Uma das perguntas que você pode fazer é: se houvesse outro modo de ver a situação, que modo seria? Que modo seria esse se tivesse outro modo de ver essa situação? Outra pergunta que você pode fazer é: e se você tivesse o poder de resolver isso? O que você faria? Olha que pergunta poderosa é essa, galera. A pessoa ela tá presa no problema. Geralmente ela não tá pensando em solução. Ela só tá pensando no próximo boleto, na próxima desgraça, no próximo problema. E você pergunta, fulano, e se você tivesse o poder de resolver isso? Não vamos saber como. Só, se você tivesse o poder de resolver isso, o que você faria? Qual que seria o primeiro passo? Outra pergunta interessante, galera. Usando aquela lógica do associado e dissociado que vocês já viram na formação. Fulano, isso eu uso muito nas minhas consultas. Muito. Fulano, tem alguma pessoa que se admira que não tá nesse problema? Uma pessoa próxima? Alguma pessoa que você conhece que não tá nesse problema? Ah, meu tio, meu pai, meu amigo. Perfeito, fulano. O que essa pessoa faria de diferente que você não tá fazendo? Olha só, eu tô tirando ela da posição perceptiva eu e colocando ela para pensar com a cabeça do amigo, do pai, da mãe. Pega essa dica pra criança, galera. Fulaninho, qual super-herói você mais gosta? Tal. Beleza. Como que o Batman faria para resolver isso? Vamos pensar com a cabeça do Batman? Imagina que você é o Batman agora. Ou seja, eu estou utilizando perguntas inteligentes e posições perceptíveis. Eu estou tirando ele da cabeça dele. Você entende? E falando para ele para pensar com a cabeça do Batman. Isso eu faço demais. Eu pego a representação interna de outra pessoa, que outra pessoa tem a resolução, para ela trazer a resposta para mim. Perfeito. Outra pergunta, para gerar opções na cabeça da pessoa. Quantas formas diferentes existem para manter essa mudança? Ou para fazer essa mudança?
Geralmente, a gente tá mal na nossa vida, inclusive tem uma técnica na formação chamada repertório comportamental. Depois vocês olham se vocês não assistiram ainda. Quando a gente tem um pico de estresse, a gente geralmente tem a mesma reação frente àquele estímulo, porque a gente foi condicionado àquilo. Então a mulher vê o marido fazer tal coisa e ela sempre vai reagir daquele jeito, sempre vai explodir e tudo mais. A gente sempre vai ter um padrão de comportamento. O que aconteceu na polícia, quando eu estava na polícia? A gente treina exaustivamente a abordagem, exatamente como tem que ser. Quando eu tava na rua, depois da escola da polícia, como que é o pico de estresse? É enorme. O Copom passa uma ocorrência falando que tem uma pessoa armada, um esfaqueado, uma casa com 5 pessoas bêbadas. Opa, nível de estresse lá em cima, segurança. O que eu faço na ocorrência? Exatamente o que eu aprendi em sala de aula. Eu condicionei meu cérebro para aquele comportamento. Então, como a gente tem vários comportamentos já condicionados, preciso parar e pensar. Beleza, de qual outra forma eu posso reagir? Na polícia, eu não vou me fazer essa pergunta, porque eu tenho que conduzir a abordagem daquela forma. Mas na sua vida, quando você tem um pico de estresse, você geralmente está reagindo da mesma forma. Então, no momento que você não estiver no estresse, que geralmente o momento da terapia é esse, no momento da terapia, a pessoa não está em sessão com você quando o marido está batendo nela. Já passou uma semana da briga, por exemplo. Passou uma semana daquela desgraça que aconteceu na casa dela. Então, fulano, agora que você não está no problema, né, e tudo mais, você está vivendo a situação, mas não está sendo agredida neste momento pelo seu marido, por exemplo. De quantas formas diferentes você podia reagir? Quais outras coisas você poderia fazer no lugar desta? Então, você percebe? Eu estou começando a tentar enxergar outras opções de comportamento. Vocês vão ver muito bem isso na aula de repertório comportamental, depois vocês olham lá. Que eu falo de como instalar esse comportamento depois na cabeça dela, por meio de ensaio mental e tudo mais. Só que a pergunta base é essa: de quantas formas diferentes eu posso fazer essa mudança? Eu posso fazer isso. Porque geralmente a pessoa não pensa em formas diferentes, ela sempre reage da forma que ela foi condicionada. Deu para entender? Perfeito. Essas são algumas perguntas para gerar opções. Aquela lá do super-herói também, né? Só que tem perguntas, galera, para você gerar ação na pessoa. E lembra daquela aula que eu falei para você. Qual que é a técnica mais eficiente do mundo? Decisões. Então, quanto mais formas eu encontrar para auxiliar a pessoa a tomar decisões lá fora, melhor vai ser. Então, é por isso que é interessante utilizar perguntas de ação. Por isso, o que é pergunta de ação? Vou te dar um exemplo. O que você está fazendo para construir o futuro que você quer? Percebe que a pessoa, ela fala o quê? Tô na desgraça, tô travada. Essa é a frase que eu mais escuto todo dia no meu Instagram, em todo mundo. Tô travado, tô travado, tô travado, tô travado. Beleza. O que você está fazendo para construir o futuro que você quer? Percebe que eu não perguntei por que você está travado? Por que você acredita que está travado? Para reforçar aquilo? Eu perguntei o que você está fazendo para construir o futuro que você quer. Se ela não está fazendo nada, ela já vai começar a refletir que talvez ela deveria começar a fazer alguma coisa. Porque eu coloquei essa palavra aqui, fazendo. Não é o que você está pensando para construir um futuro melhor, é o que você está fazendo. Por isso que são perguntas de ação, galera. Por isso que tem esse verbo fazer. O que você não está fazendo e que, se fizesse, olha que pergunta interessante, faria essa mudança que você quer? Opa, faria essa mudança acontecer mais rapidamente. Olha que pergunta interessante. O que você não está fazendo e que, se você fizesse, faria a mudança acontecer mais rapidamente? Para pensar sobre a sua vida agora. Perceba como interessantes são essas perguntas. Se você está travado em alguma área, o que você não está fazendo? Que, se você fizesse, faria você mudar mais rápido? Percebe que não tem uma resposta, às vezes, tão pronta quanto aquela pergunta que você fala para você mesmo, por que eu tô na merda? Aí você vai descrever 30 coisas por que você tá na merda. Essa aqui não vem resposta pronta para essa pergunta aqui. E a última aqui, ó. O que você precisa
começar a fazer hoje para manter os resultados positivos da terapia por toda a sua vida? Olha que interessante. O que que você precisa começar a fazer hoje para manter os resultados positivos da terapia por toda a sua vida? São perguntas que geram reflexões com relação a ações. É o que ela tem que fazer. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? E, de novo, essas perguntas não tem um momentinho da sessão que você vai fazer. É durante o processo todo, tá? Perfeito. E aí, o último tipo de pergunta, né? Tem mais, mas que a gente vai falar aqui é perguntas que geram compromisso. Esse tipo de pergunta você pode utilizar durante o tratamento inteiro, mas ela é indicada para dois momentos, basicamente. Primeiro, sessão de identificação de travas mentais. É extremamente indicado. E no início do tratamento ali na anamnese. Anamnese, básico bem feito, primeira e segunda sessão. Porque você vai gerar compromisso nela, vai gerar comprometimento nela, tá? Vamos colocar aqui então. O que você, opa, o que você ganha se fizer isso? E o que você perde se não fizer? Outra pergunta. Olha só, quanto que vai te custar em termos físicos e emocionais adiar essa mudança? Aquela pessoa que fala, eu vou pensar fazer terapia, acho que todo mundo já pegou essa pessoa, né? Acho que é grande parte das sessões acontece isso também. Ah, eu vou pensar para fazer aí o teu tratamento. Fulano, quanto que vai te custar em termos físicos, emocionais, adiar essa mudança? Olha a reflexão que você vai gerar na cabeça dela. Quanto? Aí você pode emendar. Vai custar, se você quiser cutucar um pouquinho mais, para sua família ou seus filhos. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma pergunta para vocês, que é pai ou mãe, isso aqui ia cutucar ainda mais ali dentro de você. Eu falasse, ó, fulano, o valor da sessão do tratamento é tanto, a gente vai prosseguir dessa forma. Ah, eu vou pensar. Fulano, quanto que vai custar você adiar essa mudança aí pro teu filho? O que vai acontecer em termos emocionais, físicos, na vida da tua família aí, que você tá adiando essa mudança? Tenho certeza que para um pai e para uma mãe isso cutuca. Se a pessoa ela tá no problema e realmente está doendo, porque vai afetar as pessoas que ela diz que mais ama, né? E a última, o quanto você está disposto a fazer o seu melhor, a fim de assumir o controle da sua vida. Isso aqui eu estou gerando comprometimento nela. O quanto você está disposto a fazer o teu melhor. Percebe que então você vai utilizar lá no começo, na sessão de travas mentais para fechar tratamento, ou em tratamento. Então isso aqui no final da sessão é muito interessante utilizar. Fulano, o que você está disposto a fazer? O quanto você está disposto a fazer o teu melhor a fim de assumir o controle da tua vida de volta? Percebe que eu estou aumentando o engajamento dele. Então, geralmente, no final da sessão é muito bom utilizar esse tipo de coisa. Para aumentar o engajamento dele e a motivação dele para ele sair da sessão bem. Você nunca termina uma sessão deixando a pessoa mal. Você termina a sessão sempre deixando a pessoa bem. Certo? Você cutuca as dores e tudo mais, só que o final da sessão, para ela ir embora, a gente sempre tem que deixar ela bem. Ou com reflexões positivas. Deu para entender? Perfeito. Então, qual que é a tarefinha de vocês, né? A partir de agora, começar a utilizar mais perguntas com essas palavras aqui, basicamente. O que, quando, como e qual. E usar menos ou de forma inteligente, por quê? Utiliza menos ou de forma inteligente o porquê. Porque o porquê, ele é perigoso se você não pensa sobre ele. Então você utiliza o porquê. Legal, filho, por que que você não gostou da escola hoje? Só que aí você já emenda com perguntas inteligentes.
Filho, quando isso acontecer de novo, o que você pode fazer de diferente? Percebe? Eu usei o quando e o quê. Quando isso acontecer de novo, o que você pode fazer de diferente? Ao invés de ficar só perguntando por quê em cima do teu filho. A gente está gerando reflexões, certo? Aí você pode já emendar o super-herói dele. Filho, o que tal super-herói, lá o Batman, faria nessa situação que você não pensou em fazer? Ou algum outro desenho que ele gosta, alguma coisa assim. Percebe? Eu não estou utilizando o porquê e estou fazendo ele pensar. E não estou dando resposta pronta, inclusive, para ele. Por que isso, galera? Porque resposta pronta é como se você soubesse o que o teu filho está passando lá na escola. Você não sabe. Resposta pronta é como se você soubesse o que o teu paciente passa dia a dia na casa dela. Você não sabe. Por mais bom terapeuta que eu, que você sejamos, a gente não sabe o que o paciente está passando na casa dele. Então eu não posso fazer uma afirmação de fulano, faça isso, isso e isso quando acontecer tal coisa. É interessante eu utilizar perguntas para que ele pense, opa, essa é uma boa ideia e essa também. E às vezes é uma coisa que nem passou na tua cabeça como terapeuta. Porque você não tá no problema. Deu para entender? É a mesma coisa que alguém ficar querendo dar pitaco na criação do teu filho. Alguém que já passou por isso? Ficar dando pitaco. Ou seja, a pessoa não sabe o que você está vivendo, não sabe tuas dificuldades, não sabe tua rotina, e ela quer dar um pitaco. Se ela fizesse alguma pergunta, você poderia refletir sobre a sua própria realidade de um ponto de vista diferente. E chegar a uma conclusão mais assertiva do que a pessoa te dar essa resposta. Deu para entender? Porque se a pessoa te der 10 opções, talvez as 10 não sejam assertivas. Porque ela está querendo ir no chutômetro. Ah, você podia fazer isso, você podia fazer isso. Agora, quando você faz uma pergunta, você vai gerar reflexão na cabeça da pessoa. Deu para entender? Perfeito. Então, eu vou postar essas perguntas aqui na nossa comunidade do Facebook, tá, galera? Então não se preocupe. E quando eu postar a gravação, beleza? Ótimo. Não se preocupe que eu vou postar lá. E a gravação também já já vai estar disponível para vocês. Vou parar aqui. Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo e parabéns por estar acompanhando nossos treinamentos aqui, nossos cursos básicos, nossas lives gratuitas. E você já deve ter percebido alguns padrões aqui no nosso trabalho. Como, por exemplo, a gente é muito direto ao ponto. A gente realmente quer te ajudar da melhor forma possível sem ficar te enrolando, certo? Aqui não tem letrinhas miúdas, aqui você sabe que a gente é bem direto ao ponto, certo? É uma característica muito marcante nossa. A gente tem como premissa básica, dentre diversas, que a verdade vende. Então, se você se conectar comigo, se você gostar do nosso trabalho, a gente quer buscar ser o mais sincero possível com você. E tem pessoas que, inclusive, entram em contato com a gente fala, fulano, não é o seu momento. Não é para você esse nosso treinamento, certo? Por quê? Porque eu acredito que eu sendo sincero com você, eu ganho você. Do que eu pegar e querer te ensinar alguma coisa que eu não consiga te auxiliar. Vou te dar um pequeno exemplo. Eu faço parte de um grupo de networking e tudo mais, aonde a gente sempre está auxiliando ali as pessoas com a nossa expertise. E nós temos aí mais de 70 mil alunos nos nossos treinamentos e nós temos uma formação completa, né? Então a gente entende muito aí de como está crescendo nesse mundo digital. Só que aí um rapaz, ele chegou aqui para mim e falou assim, Edenilson, eu tenho material de construção aqui na nossa cidade, você pode me ajudar no digital aí e tudo mais? Eu falei para ele, olha, eu posso até falar tudo que a gente faz aqui, para te auxiliar da melhor forma possível, mas eu não sei como que divulga o material de construção. E ele falou, nossa, eu nunca vi alguém se desvender, né? Sendo que ele estava disposto até a investir numa consultoria ali comigo, por exemplo. Eu falei, olha, eu prefiro ser sincero contigo do que eu pegar e não conseguir te entregar o que realmente eu posso te entregar. Então, se você chega numa consulta com a minha clínica, se você chega no nosso time comercial e a gente percebe que não é o seu momento, eles não vão hesitar em falar que, olha, fulano, esse produto, esse treinamento, esse curso não é para você. Então a gente é muito direto ao ponto porque eu gostaria que fizessem isso comigo. Eu gostaria de chegar num médico e ele falasse, olha, o seu filho não precisa dessa abordagem aqui, dessa cirurgia, você pode fazer outra coisa. Eu gostaria dessa sinceridade para com a minha família, certo? Então, neste momento, eu quero te apresentar, caso você tenha interesse, a nossa formação TAP, Formação Terapeuta de Alta Performance. Essa é a única formação nossa aqui completa, reconhecida pelo MEC. Talvez você chegou até aqui e você já viu muitos cursos, treinamentos básicos.
certo? Independente dos preços que você pagou, até mesmo gratuitos, né? São treinamentos básicos. Agora, Edilson, como que eu aprendo a metodologia completa? Do começo ao fim para eu atender alguém, para eu me profissionalizar como um terapeuta. Eu quero abrir um consultório online, eu quero abrir um consultório presencial. Qual das suas formações pode me auxiliar nisso? A nossa formação completa é reconhecida pelo MEC, a formação TAP. Edilson, eu já tenho uma formação. Eu já tenho uma formação. Essa formação é para mim? Sim. Porque nós temos aí diversos terapeutas, temos psicólogos, onde eles estão se atualizando com as nossas ferramentas. Porque a nossa formação, ela é uma linha terapêutica diferente, chamada terapia de alta performance, onde ela é baseada em programação neurolinguística, neurociência do comportamento e teoria das 10 travas mentais. Lá você vai aprender tudo do teste da identificação das travas mentais até exatamente quais técnicas aplicar em cada uma das travas que aparecerem no seu consultório. E você vai poder estar atendendo casos de ansiedade, depressão, pânico, fobias, enfim, problemas de ordem emocional, certo? Nessa formação, você também vai conseguir se sentir mais seguro para você atender caso você esteja travado como um terapeuta. Algumas pessoas elas se perguntam assim, tá, mas como que eu vou ajudar os outros sendo que eu ainda tenho meus conflitos emocionais? É porque nessa nossa formação a gente consegue ir se destravando também. Porque a gente tem um passo a passo, um script exato para você seguir ali, ter um norte em conduzir as sessões. Então, eu vou te apresentar aqui, basicamente, a nossa formação em nossa área de membros. Caso você tenha interesse, eu vou te convidar a chamar a nossa equipe para eles conversarem melhor com você. Então, essa daqui é a nossa formação. Todos esses cardzinhos aqui, eles fazem parte da formação. E você vai primeiro começar a entender as bases do teu cérebro. As bases, o funcionamento básico, baseado ali também em programação neurolinguística, da nossa cabecinha aqui. O porquê que você está ansioso hoje, por que você está inseguro. Você vai entender os porquês ali da sua vida. Meu Deus, de onde que surgiu essa minha crença limitante? Por que eu nunca prospero? Eu chego num teto. Parece que tem um termostato que eu não consigo prosperar. Eu ganho até 3 mil, até 5 mil, até 10 mil, mas disso não passa. Você vai começar a entender aqui. Aí a gente vai passar para a neurociência do comportamento e raciocínio terapêutico. Então aqui eu vou te mostrar artigos, teoria dos fatores comuns, como que funciona um processo terapêutico para que ele tenha êxito com o teu futuro paciente, teu futuro cliente. Nesse módulo são as técnicas. Aqui nós temos um arsenal de mais de 40 técnicas. E obviamente eu não jogo apenas a técnica para você, tá? Então neste módulo eu te apresento as técnicas. Existem técnicas que você coloca o fone de ouvido e já se auto-aplica, certo? Então são áudios de reprogramação mental, de destrave mental. Você já pode se auto-aplicar, inclusive. Você pode enviar esses mesmos áudios para o seu cliente, para o seu paciente, porque não tem propaganda minha nem nada. É um áudio neutro com a técnica, certo? E eu te explico essas mais de 40 técnicas, beleza? E abordagens. E neste módulo, chamado Metodologia TAP, eu começo a juntar o quebra-cabeça. Eu te mostro, olha, nós temos casos de ansiedade que você pode fazer isso. Casos de depressão nessa situação. Aqui na trava mental da escassez, essas técnicas. A trava mental da aprovação, essas técnicas. Mas eu quero que você compreenda que é uma construção, certo? Porque eu estou formando um novo profissional no mercado. Então eu não posso ser irresponsável ao ponto de, não, só pega essas técnicas aqui. O meu trabalho não funciona assim. Eu prezo muito pela qualidade da nossa formação. Então você vai chegar aqui e vai olhar a parte teórica, como que funciona o cérebro, muitas coisas, muitas fichas já vão cair do porquê que você está travado na sua vida, ou porquê que talvez não venha acontecendo muitas coisas com você. E aí você vai entender, as coisas vão ir se encaixando. Agora entendi como que aplica essa técnica aqui e essa técnica, certo? E aí nós temos aulas extras também, sempre, e a gravação dessas aulas extras ficam disponíveis para os alunos, tá bom? No finalzinho aqui, você vai perceber que nós temos retire seu certificado com o selo do MEC, tá? Então, o nosso certificado, a gente tem uma faculdade que é parceira, então a gente não pegou a logo do MEC do Google, não, tá? Então a gente fez uma parceria com uma faculdade, onde essa faculdade, ela chancela ali o nosso certificado e faz essa ponte entre o MEC. Então a nossa empresa particular tem esse contato com a faculdade que faz a ponte com o MEC, com o Ministério da Educação, você entendeu? Então a gente paga sobre esse serviço, a gente teve que pagar uma curadoria para eles verificarem carga horária, verificarem a prova, verificarem a grade curricular, para ver se está tudo de acordo. Opa, liberaram, aí a gente tem
o certificado reconhecido pelo MEC. E, inclusive, o certificado ele é emitido na plataforma da faculdade, não é nem na minha. Tá? Então não é a gente que emite ali rapidinho para você, não. Você coloca o seu CPF e você vai emitir diretamente por essa faculdade ali, que nos chancela com a nossa formação TAP, terapeuta de alta performance, reconhecida ali na portaria do MEC, tá bom? Aí aqui abaixo você também vai perceber que você tem sessão 0, 1, 2, 3, 4, até a sessão 8. Esse daqui é o nosso protocolo terapêutico. Aqui tem exatamente o que você vai fazer em cada uma das sessões. Então você percebe por que você pode ficar bem tranquilo de que você não vai se sentir inseguro, com medo de atender? Porque tem um exato passo a passo do que fazer na sessão 0. Um exato passo a passo do que fazer na sessão 1. Um exato passo a passo do que fazer na sessão 2. E a gente prioriza que você venda, e a gente vai te ensinar a vender, inclusive, pacotes terapêuticos. São pacotes terapêuticos, tá? Não é por sessão. Tudo isso é bem explicadinho dentro da formação, certo? E a gente recomenda que os valores iniciais que você cobre é R$ 1.500 num pacote de 8 sessões. E tem todo o passo a passo aqui. Aí talvez já comece a vir perguntas aí na sua mente, né? Nossa, Binilson, mas se a pessoa chegar no resultado antes das 8 sessões, o que eu faço? Tem aula explicando sobre isso. Binilson, e se a pessoa fechar o pacote comigo e não chegar no resultado nas 8 sessões? Tem aula explicando sobre isso. Não é à toa que já fazem 9 anos que eu atendo, não é à toa que hoje eu, inclusive, ainda continuo atendendo e eu tenho uma clínica. Então, toda essa nossa clínica com terapeutas que são contratados por mim, a gente está sempre atendendo e sempre verificando todos os pormenores de um processo terapêutico para trazer tudo de forma atualizada para quem faz parte da nossa formação. Você entende? Então, tudo a questão ali de como que você vai vender a sua terapia, o seu pacote terapêutico, como que você pode estar se auto-aplicando técnicas também, porque nesse módulo de técnicas aqui existem os áudios, está tudo explicado para você, tá bom? E a grande pergunta que talvez você esteja fazendo agora, né? Elinson, quanto que custa? Certo? Nós temos aí o valor da nossa formação, mas eu peço que você chame a minha equipe aqui no privado, porque em algumas vezes, alguns momentos, a gente disponibiliza uma bolsa de estudos para entrar na formação. Então, talvez essa bolsa não esteja disponível nesse momento. Eu preciso ser muito claro com você. Tá? Talvez não tenha bolsa disponível nesse momento e você vai ter que pagar o valor normal se quiser entrar. Mas pode ser que exista uma bolsa disponível, uma bolsa de 25%, uma bolsa de 50% de estudos. A gente chega aí até 50% entregando bolsa para algumas pessoas. Só que eu quero que você compreenda que, como esse vídeo é gravado, eu não posso dizer para você, olha, tem uma bolsa disponível, tá? A única coisa que eu preciso dizer para você é, a nossa formação é paga. Ela não é gratuita. É meio que óbvio, né? Nossa formação é paga. Talvez não seja um valor acessível para você, mas os nossos alunos aí, logo depois de formado, já estão faturando 3, 4, 5, 6 mil reais aí com os atendimentos, porque a gente ensina você também a captar clientes, tá? Então, só não falo aqui de valores de bolsa disponível, porque, como esse vídeo é gravado, talvez essa bolsa não esteja disponível. Então, eu estou sendo muito claro com você. Lembra que eu falei lá no começo? A verdade vende. Estou sendo muito claro com você. Talvez não tenha bolsa disponível. E só existe o valor normal e a gente vai abrir bolsa daqui 5 meses, por exemplo. Só que talvez exista uma bolsa disponível nesse exato momento. E você pode conversar com a nossa equipe. Então, clica no link aqui abaixo ou em algum botão que vai aparecer aqui para você, que você vai ser direcionado para o meu time comercial. E todas as dúvidas você pode tirá-la com eles, tá bom? Carga horária, quando que emite o certificado, todas as dúvidas que você tiver sobre a formação, pode tirá-la com eles. Inclusive também essa questão aí de valores, ou se tem ou não tem bolsa disponível. Então, já estou deixando claro, eu vou repetir pela 10ª vez. Talvez não tenha bolsa disponível. Então, não chame o meu time comercial cobrando uma bolsa deles. Porque talvez a bolsa não esteja disponível. Talvez esteja. Então, apenas chama eles aqui no privado, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Eu espero que você venha aqui para o lado de cá para se tornar um terapeuta de alta performance, destravar a tua mente, destravar a sua vida, para você começar a prosperar e também ajudar e transformar a vida de outras pessoas, porque você sabe que tem esse potencial aí dentro de você. Um forte abraço.